Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso de Unity 2D. Então a gente já viu aí um pouco sobre movimentação do inimigo e tal. Vocês viram que quando eu encosto no inimigo, a gente toma dano. Só que vocês não viram por que está acontecendo isso dele tomar dano. Então eu vou estar mostrando para vocês agora. Eu tenho aqui no meu personagem, no meu player, dois scripts, Game Controller e Player. Aqui no meu Game Controller, ó, a life dele aqui, ó, tá em 100. E o objeto, o HUD, que no caso é o que representa o nosso texto de life, é exatamente esse objeto aqui que está no canvas, que a gente criou, lembra? Life, ou seja, eu arrastei ele e coloquei ele para cá. Por exemplo, se eu abrir aqui o Game Controller, a gente tem aqui algumas variáveis públicas, a life, que no caso inicia com 100 e conforme a gente tomar dano ela diminui, e aqui a gente tem uma variável do tipo GameObject, que é o HUD, que é a nossa vida, nossa life, que está lá no canvas. E aí o que acontece? Aqui a gente tem essas funções aqui, ó, onTrigger stay 2D, onTrigger enter 2D, onTrigger exit 2D. O que é esse onTrigger? Quer dizer que ao a gente colidir com um trigger, a nossa vida ela vai tomar um dano aqui. E o que vai acontecer? Ele vai chamar essa função aqui, atualiza HUD. O que é essa função? É exatamente essa função aqui, atualiza HUD. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o objeto life, ou seja, ele GameObject find, ou seja, ele vai procurar aqui e vai encontrar esse objeto life. O que é esse objeto life? É isso aqui, pessoal. Isso aqui, ó, life. E ele começa em 100. Só que isso aqui está como uma string. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que converter a life perdida, que a gente perdeu, o resultado da life menos o dano que a gente tomou, e ele vai pegar esse valor aqui, essa life que está como float, e vai converter para string e vai jogar lá no nosso canvas, no nosso texto que está no canvas, que no caso é a life, que no caso está 100. Então, se tiver 90, isso aqui vai mudar para 90. Se for 80, vai mudar para 80. E conforme a gente for tomando dano, isso daqui vai diminuir. E ele converte para string e joga lá, entendeu? Então, ó, essa função aqui, ó, atualizar o HUD, eu chamo ela aqui, ó. Toda vez que a gente tomar dano, a gente chama ela, porque daí ela vai atualizar a nossa vida. Então, o que é isso aqui, ó? Cool GameObject Name. Por exemplo, aqui a gente tem o cool, que é um objeto do Collider 2D. A gente, só lembrando, pessoal, como é um trigger, por exemplo, se eu clicar no inimigo aqui, ó, clicar no inimigo, vir aqui, beleza. Ó, aqui no Box Collider, vocês podem ver que não está marcado como trigger, mas ele é um trigger por quê? Porque aqui no nosso Project Settings, eu marquei aqui que o inimigo ele não colide com o player, ou seja, então isso se torna um trigger. E aí o que acontece? Esse trigger aqui, onTrigger, toda vez que a gente encostar no objeto que for trigger, ou for inimigo 2, ou for inimigo 3, a gente vai tomar o dano. E o que acontece? Ó, isso aqui, ó, inimigo e inimigo 2. E quais são os nomes que estão lá no mapa? Ó, inimigo e inimigo 2. Ou seja, toda vez que a gente encostar nesse objeto aqui, nesse inimigo, a gente vai tomar esse dano. Ou seja, aqui a gente tem o Enter 2D e o Stay 2D. Qual que é a diferença entre os dois? O Stay, pessoal, ele vai tomando dano contínuo conforme a gente está encostado nele. O Enter 2D é só quando a gente encosta, a gente toma o dano. E o Exit é quando a gente sai, ou seja, quando eu encostei no inimigo, eu saí do range dele, eu vou tomar um certo dano. É basicamente isso. Então a gente tem o Trigger e a gente tem o Collision.
Vamos supor que esse inimigo aqui ele não fosse um trigger. Então a gente poderia colocar aqui no lugar do trigger collision, assim, ó, collision, collision. A gente colocava collision stay 2D e aí ele ia fazer a mesma coisa, só que ele ia colidir no caso. E o trigger, a gente não colide com o trigger, pessoal, entendeu? Por isso que a gente passa pelo nosso inimigo e a gente meio que atravessa ele, a gente não colide diretamente com ele, a gente colide, mas a gente consegue ultrapassar. Então é basicamente isso, pessoal. Eu vou estar deixando esse script aqui do Game Controller aí no GitHub. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Essa aqui é a pasta de todos os meus scripts do meu projetinho, da nossa aula. Eu vou upar toda essa pasta aqui no GitHub e vou deixar na descrição, beleza? Então, essa aqui é o Game Controller. O meu player, pessoal, meu player principal, eu coloquei ele como um prefab. Mais pra frente eu vou ensinar o que é um prefab, como criar um prefab, como utilizar. Então, ele tem aqui esses dois scripts, que ele tem o player e ele tem o Game Controller. O player, ele tem a mana, que começa em 100. Só que o que é um erro meu aqui? O correto é eu fazer esse tratamento da mana justamente no Game Controller e não no player, para ficar tratando a life e a mana, que é o que a gente vai manter entre uma cena e outra. Então o correto seria isso, eu vou ensinar mais pra frente, mas por erro meu eu estou mantendo a mana aqui no player, que não é o correto é a mana e a vida ser tratada aqui no Game Controller. Então é isso, galera, até mais, falou!